Olá, meus queridos! Tudo certinho com vocês? Eu sou a professora Tamires e hoje nós iremos falar sobre um tema bastante complexo: drogas. Isso mesmo. Mas afinal, o que são drogas? Nós temos o hábito de conciliar o termo droga com as drogas ilícitas. E esquecemos muitas vezes que droga pode ser caracterizada, pode ser definida como qualquer substância que altera alguma função no nosso organismo. Então, a gente se prende a essa ideia de que drogas são apenas aquelas ilícitas que não podem ser comercializadas e acaba esquecendo disso. É importante lembrar que toda e qualquer substância que tem o poder de fazer alguma alteração nas nossas funções no nosso organismo é considerado droga. Desse modo, precisamos entender o que significa drogas lícitas e drogas ilícitas. As drogas proibidas, essas que são por leis proibidas, elas são chamadas de drogas ilícitas. Já as que podem ser comercializadas normalmente, que vendem nas farmácias, sem causar problemas mais sérios, na sua grande maioria das vezes, até ajudando, a melhor qualidade de vida, essas são chamadas de drogas lícitas. Então, essa é uma diferença. Drogas ilícitas são as que são proibidas por Constituição e drogas lícitas são essas que são permitidas a comercialização. Normalmente, essas drogas ilícitas, ela afeta a capacidade e toda a concentração do usuário. Que são as drogas ilícitas, as que não podem ser comercializadas, que mais afetam a capacidade de discernimento do usuário. Elas podem provocar problemas severos e também irreversíveis, como depressão, ansiedade, agitação, confusão mental, pânico, dentre outros fatores que nem consta no gibi. Você já deve ter ouvido falar que drogas é o mal do século em que vivemos. E não é falsa essa afirmação. E essa afirmação, infelizmente, não é falsa. As drogas têm sido um problema de saúde mundial, onde a população, cada vez mais, na busca da felicidade, na busca dos seus prazeres pessoais, acabam entrando para o mundo das drogas. Quando eu falo em drogas, eu estou falando também dos medicamentos, sim. Esses que são vendidos em farmácias, que passam por laboratórios e uma série de testes. Esses 3 tipos de drogas que são considerados principais na nossa sociedade. São as drogas naturais, que são as drogas que são de efeito natural, Elas vêm da natureza, como o próprio nome diz. Existem as drogas sintéticas, que são as produzidas em laboratórios, e as drogas semissintéticas. Como se não bastasse, elas ainda são subdivididas em 3 categorias. A gente tem as drogas depressoras, que é aquela que mexe com o sistema central, causando efeitos no organismo como menor capacidade de raciocínio, a sensação exagerada de calma e tranquilidade, o relaxamento exagerado, o aumento da sonolência. Então, assim, essas drogas depressoras, como o próprio nome diz, têm a tendência de deprimir o organismo do usuário, tornando ele mais lento, mais calmo, mais paciente, por um momento. Lembrando que o efeito dessas drogas, ele pode ser de efeito imediato ou de efeito prolongado, dependendo da quantidade e do tipo da droga. Enquanto as drogas estimulantes é basicamente o contrário das drogas depressoras. Ela estimula, ela cria uma falsa sensação de domínio, uma falsa sensação de disposição. Por que falsa? Porque assim que passa o seu efeito, vem todas as características de uma pessoa cansada, exausta. Então, veja bem, nas drogas estimulantes é uma intensa euforia, é uma sensação de poder, é um estado de excitação, é você se sentir o dono da situação. Muita energia, ela tem esse poder exatamente disso, de estimular. Ela diminui o sono, você perde o apetite. Então, assim, essa falsa sensação de poder, ela é muito perigosa, porque causa uma dependência e isso é o que vai complicar a qualidade de vida do indivíduo. Fechando esse subgrupo, a gente tem as drogas perturbadoras, que elas também são conhecidas como alucinógenas, como maconha, LSD e êxtase.
Essas alucinações, elas principalmente são visuais, entre cores, formatos, formas diferentes, os contornos do objeto. Então, o usuário ele cria uma falsa alucinação, ele cria uma falsa sensação de vultos, cores, formas, tudo isso vai implicar para esse usuário. A sensação de alteração no tempo também, no espaço, sendo que minutos parece que são horas, e aí metros parece que são quilômetros, tudo isso acontece com as drogas perturbadoras. Como o próprio nome diz, elas deixam o sistema central perturbado, ele não consegue decifrar o que é real e o que não é real. Depois de entender quais são os principais tipos de drogas, grupos de drogas e quais são os seus efeitos no organismo, precisamos encorajar a campanha de Diga Não às Drogas. Droga sempre vai ser um assunto polêmico, sempre vai ser um assunto em que merece nossa atenção e sempre vai ser um assunto presente. A Organização Mundial de Saúde vem tratando o assunto como uma questão de saúde mundial, pois é um assunto preocupante e muito presente no nosso cotidiano. A questão das drogas se torna mais alarmante quando percebemos que tem toda uma estrutura por trás dela. As drogas, no geral, podem gerar conflitos familiares, conflitos externos e internos de valores irreparáveis. Por isso, a campanha Diga Não às Drogas foi criada justamente para tentar prevenir e retirar do mundo das drogas as pessoas que se envolvem. Depois de entender quais são os principais tipos de drogas e os seus efeitos no organismo, precisamos ainda mais intensificar a campanha de Diga Não às Drogas. Sabemos que as drogas têm o potencial de destruir famílias, de destruir pessoas. E é essa observação que a gente tenta buscar, tenta levar até você. Então, intensificar essa campanha nas escolas é a nossa principal obrigação. Diga não às drogas.